Olá pessoal, como vai? Hoje nós temos um convidado muito especial para falar um pouquinho sobre carteira administrada e como que essa solução pode fazer toda a diferença para os seus investimentos. E nós temos uma novidade muito legal para compartilhar com vocês. A Monte Asset agora é parceira da Super Rico. E para falar um pouquinho mais sobre a Monte Asset e sobre os benefícios de uma carteira administrada, nós temos aqui conosco o José Mauro. José Mauro, muito bem-vindo. Eu vou te pedir, por favor, para você falar um pouquinho da empresa e da sua atividade lá. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Aqui são duas satisfações para mim. A primeira é poder, participar desse momento, né, e contar junto com você essa novidade, para a gente falar dessa parceria. E ao mesmo tempo participar, né, para a gente se mostrar um pouco, para a gente mostrar junto com a Super Rico o que a gente pode oferecer para o cliente final. A Monte, ela surgiu da ideia de trazer para um público que até então a gente entendia que estava num limbo do mercado do segmento de investimento, né, que é o trabalho do multifamily office, né, que até então que a gente chama o quê? Que é o segmento do wealth, onde você tem especialistas para cuidar da vida financeira das pessoas. E durante contatos de mercado e durante apresentação, porque eu e o meu sócio, o Anderson Luz, nós nos conhecemos e o início da nossa atividade foi apresentar produtos financeiros para grandes multifamily offices e grandes investidores institucionais. E percebemos, principalmente nos multifamily offices, que existia um público investidor que tinha um atendimento diferenciado e que esse público investidor, ele tinha um ticket de investimento acima de 5 milhões. Na verdade, 5 milhões já era considerado pouco para esse segmento. E nós percebemos que se a gente conseguir unir processo, tecnologia e um bom time, a gente conseguiria conseguiria baixar esse ticket e trazer para um público muito maior que a gente entendia que estava num limbo financeiro no mercado. Né? O que seria esse limbo? São investidores e famílias, né? São pessoas que não tinham acesso a empresas ou a produtos ou a equipes para cuidarem da vida financeira deles de fato e não somente serem apresentadores de produtos financeiros ou vendedores de produtos financeiros. E eu acredito que a gente vem conseguindo fazer isso com sucesso e principalmente por meio de parcerias, onde a gente entende ser um diferencial muito grande essa parceria que a gente fechou com a Super Rico. E José Mauro, conta então um pouco pra gente como é que é essa parceria entre a Monte Asset e a Super Rico. Bom, a Super Rico é especialista principalmente em conhecer o momento de vida das famílias, né? É uma equipe qualificadíssima em entender o momento, se a família hoje é poupadora, se a família hoje é uma família que está extrapolando o orçamento. Então, assim, a Super Rico, ela trabalha todo o momento de vida daquela família, né? O 360 graus daquela família, para ajudar aquela família a se equilibrar financeiramente e muitas vezes passar, inclusive, de uma família que deficitária ou que gasta mais que arrecada para uma família poupadora e que consegue direcionar bem os recursos, né? E ajuda a família a prosperar. Do lado da Monte, nós estamos falando de uma empresa focada em estruturar carteiras de investimento focadas no momento de vida daquela família, né? E especificamente para o perfil também daquela família. E eu acho que um diferencial grande disso aí é o seguinte: temos duas empresas, duas equipes 100% focadas e alinhadas com o interesse final do cliente. Então, assim, olha, Super Rico com cliente. Não, eu não estou aqui para te vender um produto. Monte com cliente. Também não estou aqui para te vender o produto. Nós estamos juntos para, uma ponta, trabalhar o momento financeiro da empresa e a outra ponta, trabalhar a parte de investimento, né? Exclusivamente a parte de investimento, estruturação de carteiras de investimento para aquela família, para aquele cliente, para aquele investidor. E, bem, entrando aqui então no tema principal, José Mauro, explica pra gente um pouco melhor o que é uma carteira administrada e quais são as vantagens que ela pode trazer para o investidor. Bom, uma carteira administrada, na verdade,
a gente entende como um processo completo, onde o gestor de investimento, ele presta um serviço de estruturação de carteira para o cliente final. E toda essa estruturação de carteira ela tem que ser focada no momento de vida do cliente, com os objetivos do cliente e o perfil do cliente ou da família. E como funciona basicamente? Bom, eu tenho que entender o que o cliente tem hoje para investir, eu tenho que entender o que o cliente tem para continuar investindo mensalmente, né, que é o fluxo mensal. Eu tenho que entender o que ele quer fazer com aquele dinheiro, qual a parte que ele quer utilizar para fazer uma viagem, qual a parte que ele quer utilizar para comprar um carro, para comprar uma casa, ou qual a parte que ele quer utilizar para guardar para o final da vida, né, para aposentadoria, né, para quando ele quer aproveitar todo, né, desfrutar do trabalho, né, na hora de descansar e poder desfrutar. E entendendo isso, a gente vai montar toda uma estrutura de investimento de tudo que tiver de melhor disponível no mercado financeiro para poder estruturar uma carteira de investimento feita para aquele cliente nos moldes daquele cliente. Bom, o que muda, na verdade, em relação a outros players de mercado? A diferença básica é que o gestor de investimento, uma vez localizado, o melhor investimento para aquele cliente, e uma vez entendido e combinado com o cliente que aquele é o melhor investimento com ele, ele pode trabalhar dentro da conta do cliente aquele investimento. Ele consegue fazer o investimento para o cliente final. Legal, José Mauro, entendido. E uma carteira administrada, por que ela é mais eficiente que outros formatos de investimento? Na carteira administrada, o cliente basicamente, o investidor basicamente, ele simplesmente, uma vez acordado o processo de investimento, uma vez acordado o melhor investimento para aquele cliente final, então assim, a gente trabalha junto com o cliente, agora junto com a Super Rico, para montar a melhor carteira para o cliente, e ele estando de acordo, a partir daí, ele só precisa alocar o dinheiro na própria conta, que a gestora vai fazer todo o trabalho por ele só vai acompanhar. Então imagina que você é um profissional liberal, você é um médico, você é um contador, você é um advogado, que você quer cuidar da sua vida, da sua profissão, você é um dentista, eu quero cuidar da minha vida, da minha profissão. E eu não tenho tempo para acompanhar os investimentos, mas eu tenho alguém que cuide daquele investimento para mim. Então eu simplesmente vou o quê? Né, acompanhar aquele investimento via aplicativo, ou aplicativo do banco, aplicativo da corretora, ou sistema da própria Super Rico, e no dia a dia ver se realmente o trabalho está sendo bem feito ou não, entendeu? Então, basicamente eu não tenho que fazer nada, né? Eu só tenho que acompanhar e ver, de fato, se esses parceiros da carteira administrada estão, de fato, trabalhando e fazendo o que tem de melhor para o meu dinheiro. Uma outra dúvida, aonde que os recursos do cliente devem estar alocados para que a Monte Asset possa fazer o trabalho de carteira administrada? O recurso do cliente, é bem importante falar isso, o recurso do cliente fica na própria conta do cliente, em nome do cliente, CPF do cliente. Então o cliente, ele precisa, para trabalhar, né, com a gente, ele precisa ter uma conta numa corretora ou numa instituição financeira parceira da Monte, para que a gente possa fazer as alocações dentro da conta do próprio cliente. Então ele não precisa se preocupar com nada exatamente por isso. A gestora, por meio das licenças, das regulações, ela consegue operar direto a conta do cliente, fazer diretamente os investimentos para aquele cliente, obviamente dentro da estrutura, dentro do combinado, dentro do perfil, de tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Não é uma aplicação, não é uma movimentação aleatória. Tá certo. E José Mauro, qual que é a vantagem para o cliente contratar uma gestão profissional, assim como a que a Monte oferece, ao invés dele próprio seguir fazendo os próprios investimentos, ele próprio executar as próprias ordens? Eu vejo duas vantagens, assim, para mim, fundamentais. A primeira, de certa forma, eu já, né, adiantei, que primeiro, eu sou um médico, eu quero cuidar da minha profissão, eu sou um advogado, eu quero cuidar da minha profissão, e eu quero estar tranquilo que alguém está cuidando do meu investimento para mim. Por exemplo, eu tenho meu contador, e ele trabalha comigo faz tempo.
eu fico tranquilo que a parte fiscal, o meu relacionamento com o fisco, a minha declaração, eu fico tranquilo que ele está fazendo tudo direitinho para mim. E eu não preciso me preocupar com isso, eu cuido da minha profissão. Né? Do mesmo modo, eu imagino que um investidor, alguém que tem um recurso, que eu sou um médico, sou advogado, eu quero cuidar da minha profissão, eu não quero ficar preocupado em selecionar o produto A, B, C, D ou montar a carteira e ficar focado numa coisa que vai me tirar daquilo que é o meu propósito, ou que é da minha profissão, aquilo que né, a minha sobrevivência. Agora, uma outra questão fundamental, eu acho, nesse processo é o alinhamento. Porque de onde vem o alinhamento, basicamente? O alinhamento vem que o Wealth Planner, a gestora de investimento, né, no caso eu estou falando da Super Rico versus Monte, a gente trabalha para o cliente final. A gente não trabalha para oferecer um produto. Então eu acho que é fundamental o cliente entender que quando a gestora oferece uma carteira pronta para o cliente, ele vai olhar o seguinte: bom, se tem aqui um CDB de um banco, se tem um CRI, se tem um CRA, se tem um fundo, a gestora não ganha absolutamente nada por apresentar aquilo na carteira. E complementando, acrescentando, se aquele produto, por algum motivo, fosse pagar comissão para algum outro parceiro de mercado, no nosso caso, trabalhando com a gente, aquela comissão é devolvida via cashback na conta do cliente, entendeu? Só que assim, a gente não gosta muito de focar no cashback por um motivo. Eu acho que falar do cashback para mim é falar só de alinhamento. O cliente me paga, eu não recebo para vender um produto para ele. Então eu acho que o cashback para mim a importância é só essa, é só isso. Mas eu acho que o cliente tem que focar principalmente na questão do alinhamento, onde ele vai enxergar que alguém está trabalhando para mim. O meu contador trabalha para mim, o meu médico trabalha para mim, o meu dentista trabalha para mim. Uma coisa que a gente usa muito lá na gestora para explicar para os clientes que não conhecem, né, o modelo, você imagina, por exemplo, você ir ao médico e o médico falar: não, fica tranquilo, eu não vou te cobrar nada da consulta, mas você vai ter que comprar esse remédio de tal laboratório na farmácia X. Eu acho que você ia ficar um pouco desconfiado, né? O cara não me cobrou nada, eu só tenho que comprar o remédio. Então, assim, é bem parecido. Eu acho que essa analogia é importante para dizer o seguinte: olha, esse produto está aqui porque eu realmente acho, dentro da modelagem que a gente desenvolveu, que é o melhor para você, dentro do seu momento de vida, combinado com um parceiro, com o Wealth Planner da Super Rico, que nos ajudou a entender o seu momento de vida, que esse produto é para você, entendeu? E se tiver alguma comissão, ela é paga para você. Mas isso é só para mostrar o alinhamento, né? Não é o mais importante. Sim, entendido. Acho legal você falar do alinhamento, José Mauro, porque eu vejo que ele vai muito de encontro com o conflito de interesse e que a gente vê muitos clientes chegando na Super Rico e reclamando desse conflito de interesse, sim. né, nas recomendações que eles recebem. Faz sentido isso, não? Completamente, faz total sentido. A gente recebe, né, juntamente com vocês, a gente vê clientes muito machucados, né? E assim, não é nem legal a gente falar casos específicos, porque talvez a gente chegue até a ir de encontro com outras profissões, porque eu vejo que toda profissão, né, ela tem pessoas sérias e pessoas que estão realmente focadas em ganhar por ganhar. Mas independente disso, nós estamos falando do alinhamento completo. Por exemplo, outras modalidades de assessoria financeira, o atendente ou o planejador ou o wealth ou o assessor, ele está ganhando ou para vender um produto de uma instituição financeira, né, ou para dar de certa forma, oferecer produtos que rentabilizam menos para o cliente, que de certa forma sobra para a instituição financeira. Entendeu? Então, se a gente for analisar,
de fato os produtos, a grade de produtos das instituições financeiras, você tem produtos mais líquidos. O que é produtos mais líquidos? Aquele que você consegue converter em dinheiro mais rápido. Você tem produtos menos líquidos. Quais são os menos líquidos? Aqueles que você não consegue converter em dinheiro a hora que você quer. E muitas vezes, se você precisar daquele dinheiro no curto prazo, você vai acabar sendo obrigado a se desfazer daquele produto tomando algum prejuízo. Também você tem produtos que pagam mais comissão para quem oferece aquele produto para o cliente final, e você tem produtos que pagam menos comissão. Então você imagina você ser atendido por alguém que ganha mais se ele te oferecer produtos que pagam mais comissão. E normalmente quais são os produtos que pagam mais comissões? São dois tipos de produtos basicamente, ou os menos líquidos, porque se o produto vai ficar mais tempo na grade, você vai ficar mais tempo com ele, significa que você consegue tirar um pouco mais dele ali em termos de comissionamento. Ou os mais arriscados. Sim. Normalmente aqueles mais voláteis. E no caso do lado de cá, o que a gente busca não é oferecer produto, a gente busca oferecer um portfólio equilibrado, focado no perfil e no momento do cliente. Vou dar um exemplo aqui. Imagina um cliente arrojado. Esse cliente, eu poderia oferecer para ele produtos arrojados, mas se eu conhecer o momento de vida desse cliente, eu consigo estruturar uma carteira mais adequada para ele. Suponhamos que esse cliente, mesmo arrojado, né, como a gente explicando o que seria um cliente arrojado, é aquele que suporta, é aquele que tolera um pouco mais de risco para ter um ganho maior no futuro. Esse é o que a gente entende ser um cliente arrojado. E deixando de forma detalhada, o que é suportar um pouco mais de risco? É suportar um pouco mais a volatilidade de preço do produto que você investe. Então, assim, quando você monta uma carteira, quando a gente fala risco, eu só estou falando o seguinte: só produtos de primeira linha, produtos selecionados um a um, onde você faz uma composição adequada para aquele cliente. Quando eu estou falando de risco, eu só estou falando o seguinte: em momentos ruins da economia, são produtos que se desvalorizam mais, mas que no médio e longo prazo é impossível esse produto ou essa parte da carteira não entregar uma boa rentabilidade, inclusive superior a uma rentabilidade de um produto conservador. Então acho que isso tem que ficar bem claro. O problema é, esse cliente mais arrojado, apesar dele aceitar um produto com maior volatilidade, né, que a gente chama de mais risco, no sentido que eu acabei de explicar, de repente o momento de vida dele, em conversa com um parceiro super rico mais o cliente, entendemos que o momento de vida dele é: estou fazendo uma poupança, estou juntando dinheiro para viajar, comprar um carro, dar entrada no apartamento. Então, por mais que esse cliente tolere mais risco, mais volatilidade, nós não colocaríamos produtos de investimento mais voláteis na carteira dele. Por quê? Porque ele tem um horizonte curto. E no horizonte curto tem que ser produtos no máximo moderados. Aquele que você sabe o que, olha, daqui um ano esse dinheiro vai estar lá. Entendeu? Então acho que isso é fundamental para a gente entender a diferença de uma carteira administrada e a diferença dessa parceria o Monte Super Rico. A gente não vende produtos, a gente entende o momento do cliente e a gente monta uma carteira focada no momento daquele cliente, porque a gente trabalha para o cliente final, a gente não trabalha para ser comissionado por produto. José Mauro, a carteira administrada, ela é mais indicada para qual cliente? A gente é meio utópico lá. Eu acho que a carteira administrada é indicada para todo mundo que quer investir. E a gente estruturou a casa para poder atender essas famílias e essas pessoas que querem cuidar bem do dinheiro, que querem se equilibrar financeiramente e pegar uma parte da sua remuneração para poder aplicar pensando no futuro. Então, assim, a gente está preparado para poder atender todo tipo de cliente que vier via parceiros. Então, por exemplo, trabalhando com a Super Rico, se a Super Rico entender que aquele cliente é um cliente ideal para trabalhar com a gente também vai entender que aquele cliente é um cliente ideal para trabalhar com a gente. Por que eu disse para todos? Porque no final, montar um portfólio equilibrado significa estruturar um conjunto de ativos de investimento adequados para aquele cliente, inclusive
ponderados e adequados para momento de vida, adequados para o perfil do cliente e adequados para a quantidade de recursos que aquele cliente tem. Então, dependendo do investimento, clientes com um pouco menos de recursos não conseguem acessar aquele investimento, mas o nosso trabalho é fazer com que um dia ele consiga acessar também esse tipo de investimento. Tá ótimo. José Mauro, muito obrigado pela conversa, foi excelente, agradeço muito aqui sua participação. Pô, eu que agradeço, obrigado pelo papo, assim, eu acredito demais nessa parceria, eu acho que, eu tenho convicção, né, que olhando o que a gente tem à disposição no mercado, eu não consigo ver um tipo de parceria onde você tem o 360 graus do cliente e onde você esteja de fato focado em prestar um serviço que faça o cliente melhorar de vida. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o mercado entender isso, e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito e atendendo e dando o que tem de melhor aí para as famílias e para os investidores. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Esse foi mais um PoltronaCast, e se você tiver algum comentário ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até!